Fala galera, esse é o podcast Crescimento. Nesse podcast nós conversamos sobre diversos assuntos, inclusive vida cristã. Hoje o nosso podcast tem a ver com a Bíblia. O tema é Por que eu leio a Bíblia? Eu sou Guilherme Branco, estou aqui com meus amigos Tássio Levi. E aí, gente? E Lucas Soares. Fala pessoal, vamos embora para mais um. Então vou começar com você mesmo, Lucas. E aí, por que você lê a Bíblia? Então, nós temos um problema dentro da igreja, dentro do cristão, dentro de mim, por exemplo, que é que a gente sempre leu a Bíblia, a gente sempre aprendeu que tem que ler a Bíblia, mas a gente nunca entendeu realmente por que a gente tem que ler a Bíblia. Quais são os benefícios de ler a Bíblia. E a nossa conversa hoje vai trazer um pouco disso, um pouco do porquê que a gente lê, o que ela traz pra gente, o que traz pra mim, né? Os benefícios. Eu não quero parecer muito egoísta, assim, pensando só em mim, mas os benefícios pra mim de ler a Bíblia. Ok, vocês ainda têm a primeira Bíblia de vocês? Você lembra dela? Sabe algum detalhe ou já apagou total da memória? Eu tive uma Bíblia quando eu era criança, assim, as Bíblias que a minha mãe me deu, por exemplo, de criancinha, eu não sei, não lembro, mas eu tenho uma Bíblia que eu tinha quando eu tinha uns 9 anos, que foi onde eu realmente comecei a ler, né, que eu tive um pouco mais de contato assim, com a Bíblia, que aí realmente essa eu tenho até hoje. Você tem ainda a primeira Bíblia que você comprou? Sim, aí eu tenho. Eu também tenho a primeira Bíblia que eu comprei. Você lembra, Taz, da sua primeira Bíblia? Você ganhou de quem? Eu lembro da minha primeira Bíblia, foi a minha tia que me deu. Acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho. A primeira Bíblia assim, que eu ganhei de presente mesmo, eu tinha uns 15 anos. E tu, Guilherme? Então, eu ganhei minha primeira Bíblia com 13 anos, 12, 13 anos. Era uma Bíblia pretinha, pequenininha, que minha irmã me deu. De zíper? Não. A minha era de zíper. Nossa, e a de vocês tinha aquele cantinho dizendo qual era o livro? Não, a minha não tinha o cantinho. A Tássia era meio católica, né? A minha não tinha o cantinho e era de couro. Devia ser, porque a minha era de couro e era bege. Ah não, a minha era pretinha, mas só que assim, sabe aquele couro que tem uns gominhos? Sei lá, uns negócios meio estranhos assim. Interessante que eu percebi que nessa época eu não li a Bíblia por prazer, né? Eu li a Bíblia superficialmente. Isso. Assim. Então, a gente foi ensinado que tem que ler. Exatamente. E por que eu descobri isso? Porque minha Bíblia não era tão suja. Porque o bege, né? Ficou limpinho. Né? Às vezes ela era branca e ficou bege com tanto que você leu. Entendi. A minha primeira Bíblia era de capa dura. Só que, porém, pequena, com as letras minúsculas. Eu acho que tem a gigante, a extra gigante. A minha era a extra mini. Devia ser a mili letra. A micro letra. Bem pequena. Li bastante ela, só que eu perdi. Ficou no banco da igreja. Eu usei ela bastante, rabisquei demais, mas deixei no banco da igreja. E depois eu tive outras Bíblias que eu tive muito mais cuidado. Mas nunca esqueci que foi minha irmã que me deu a minha primeira Bíblia. Antes disso eu só escutava ler, eu lia na Bíblia de outras pessoas. E até recentemente eu tive uma experiência incrível, que eu tive uma ideia, meu irmão estava fazendo 13 anos, e eu tive uma ideia de dar para ele a primeira Bíblia, assim como minha irmã me deu a primeira Bíblia. E aí a gente tá lendo junto, a gente tá na quarentena agora, e a gente tá fazendo live, lendo a Bíblia junto, é muito legal assim. E ele me faz umas perguntas bem difíceis. Normalmente elas são difíceis. Do que você faria pra sua irmã, né? Exatamente. É muito mais difícil do que o que eu faria. Tomara que ele seja melhor que eu. Essa é a tarefa de dar uma Bíblia para um adolescente curioso da vida. Sim. Exatamente. Então, hoje a gente tá levantando razões e porquês do que a gente lê a Bíblia. Porque nós não somos mais meninos, já temos Bíblia há muito tempo, temos Bíblia de estudo, estudamos a Bíblia, tentamos aplicar a Bíblia, estamos nessa caminhada com esse livro há muito tempo, e que nem o Lucas falou, muitas vezes parece que a gente está assim, meio sem razão disso, né? A gente vê pessoas que tratam a Bíblia às vezes como um amuleto. Sim. Tá aberta no Salmo 90, na sala da sua Salmo casa. 23, né? Eu lembro. Se não tiver, e aquilo ali, assim, é realmente um amuleto, porque se não tiver ali daquele jeito, se passar aquela folha ali, é supersticioso. Isso, exatamente, é o vento do inimigo, né? A pessoa se sente realmente mal, assim. Realmente. Salmo 91 e realmente assim, é incrível. Se eu não me engano, pode ser lindo tanto que for, mas se eu não me engano, a minha avó
do Sila, ela tinha, pelo menos até pouco tempo atrás, uma bíbliazinha aberta no Salmo 23. A minha avó também manteve Não por fala muito o tempo. nome. Minha Avó paterna também manteve muito tempo. Assim, chegava na casa dela, tinha ali uma mesinha onde tinha a Bíblia no Sim. Salmo 91. Mas olha só, a gente tá, entre aspas, criticando essa prática. Mas a verdade é que a gente perdeu muito do respeito pela Bíblia. Às vezes, por ser muito racional nessa questão, a gente não tem mais importância. A Bíblia é só Exatamente. uma página virada, é só um livro que a Se gente eu- lê normal na se eu biblioteca. chegar aos pés do número de tanto de vezes que a minha avó leu a Bíblia inteira, aí eu vou poder abrir a boca e falar dela. Falar que ela tá deixando o Salmo Isso, 91. isso. Ela pode deixar o Salmo 91 aberto até acabar o tempo Que ela tá com que ela crédito. tem crédito. Eu não. Eu não posso falar nada. Isso é interessante, porque tem um ponto que eu ia até levantar mais na frente, a gente vai falar sobre isso, que é a forma como você lê a Bíblia. Como você lê a Bíblia, né? E assim, muitas vezes a gente quer ser tão técnico, e é importante isso, mas a gente também não pensa que antigamente, e também existe muitos lugares hoje que não tem essa técnica toda de você ler a Bíblia, de como você lê a Bíblia, né? De você dar valor ao contexto histórico, né? A língua, a etnia de que a Bíblia foi lida, e a gente quer que a gente enfiar goela abaixo daquelas pessoas que não têm essa facilidade, que nem teve esse ensino. Há pouco tempo atrás eu tive uma conversa com um cara cristão e aí a gente estava debatendo algumas questões da Bíblia e aí eu falei exegese, né? Quando você faz a exegese do texto, ele falou, o que é isso? Aí eu falei, exegese. Aí é tipo assim, ele não sabia o que era e aí eu tive que explicar o que era para tentar explicar o porquê que aquilo ali fazia diferença dentro daquele texto. Tem algumas técnicas de leitura bíblica que se utilizam dessas ferramentas, como você falou, exegese é uma ferramenta da linguística. Então a gente só se envolve por essa parte de exegese quando realmente está querendo estudar, entender o porquê. E não são todos os contextos nacionais ou mundiais em que as pessoas se esforçam em destrinchar o livro, não só na sua semântica aparente, mas o que cada palavra gostaria de dizer, as raízes das palavras, como a exegese. Vai muito da Toda. cultura, né, também. Na época, por exemplo, da Bíblia, todos os escribas, né, aqueles que escreviam a Bíblia, quando eles iam comentar sobre outro livro ou sobre outro autor, né, eles faziam a exegese. E assim, pro judeu, na época, era normal. Escrever era uma coisa santa. Escrever Compor uma coisa essas santa palavras. e preocupada, né? Tipo assim, preocupada com o contexto do que realmente com a interpretação, né, do texto recebido e tal. Além da inspiração. Vamos atacar as razões? Vamos começar, vai. Eu vou puxar aqui e aí vocês vão dizendo, eu escrevi assim, o meu esquema aqui. Porque Deus decidiu se revelar na Bíblia e eu preciso de Deus. Então, Deus, muito antes de haver Bíblia, já se revelava ao homem, já era transmitido geração a geração. Deus, como a gente já comentou aqui em outros podcasts, se revela e se manifesta na obra, na criação. Os céus revelam sabedorias aos homens, as coisas criadas. É muito difícil você estudar biologia e perceber que aquela complexidade toda foi obra do acaso. Então, estudo a Bíblia porque Deus se revela nela. Ele decidiu se revelar nela e inspirou homens para se revelar nela, e por isso eu estou caminhando nisso e decidi. É uma das principais razões, assim, porque só a revelação extra-bíblica ela é inconsistente, ela é desorganizada, ela é muito incompleta para o que em relação ou em comparação que tem na Bíblia. Então por isso eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu tento viver a Bíblia. Você fala sobre isso, sobre Deus não se manifestar, né? Se derramar ali, né? Deus, ele decidiu derramar uma parte dele ali na Bíblia, inspirou alguns autores e eles receberam aquilo ali e escreveram a Bíblia. E entra muito no meu primeiro tópico, minha primeira razão, que é o relacionamento, né? Eu acho que a gente estava até conversando sobre isso aqui antes,
o relacionamento é abrangente, né? Um negócio desse tamanho que a gente, para quem tá vendo, para quem tá só ouvindo eu abrir os braços aqui, é um assunto mais abrangente, e aí a gente, dentro desse assunto, que é o relacionamento, a gente consegue achar outras coisas mais específicas. Mas assim, todos temos um relacionamento com Deus. Todo mundo tem. É a minha visão, né? Todo mundo tem um relacionamento com Ele. O quanto a gente cultiva aquele relacionamento vai ditar a abertura de Deus pra gente. Então, assim, o quanto Ele vai ser aberto com a gente, o quanto Ele vai mostrar pra gente dele, né? Então, assim, a gente tá aqui, 3 amigos. A gente até já conversou sobre isso. Se o Tássio não abrir pra mim, eu também vou ter dificuldade de abrir pra ele, né? As minhas coisas. E vice-versa. E vai ser sempre assim. Não tô dando indireta pra ninguém não, tá? Só... Então, assim, o Deus é um Deus pessoal. Ele é um ser, né? E isso implica de que ele tem os sentimentos dele. E ele tem os motivos dele para várias coisas. E dentro disso, mostra que se eu me aproximar dele, ele, dentro da Bíblia, me mostrou que ele também vai se aproximar de mim e vai se abrir para mim. Para mim também, o meu primeiro ponto aqui é que ler a Bíblia é uma arte. Por quê, né? Por mais que a gente já tenha falado que nem todo mundo tem essa noção da teologia, da exegese, da hermenêutica, né? Mas qual autor não gostaria de que você lesse o livro dele de uma forma que você entenda, né? Apresentando as razões por que você está lendo aquilo, se você entendeu aquele ponto. E com Deus é a mesma coisa. Ele escreveu algo num tempo específico para pessoas diferentes, para um povo específico, e ele quer que você entenda essa leitura, que você faça essa leitura de uma forma que você entenda por que está falando aquilo para os ouvintes originais, né? Então a teologia te ajuda muito nessa questão, e você... E eu, inclusive, aprendi a ler melhor a Bíblia por causa disso. De saber interpretar corretamente o que eu tô lendo ali, de entender o contexto e tal, né? Então, para mim, ler a Bíblia é uma arte, como o Guilherme falou. A Bíblia é uma composição divina e humana. Então, a Bíblia é tanto graça especial quanto teologia natural, né? Foram pessoas que escreveram a Bíblia, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Claro que nem todo mundo concorda com isso, mas a gente já concorda com a situação, pelo menos eu concordo com esse ponto. Então, para mim, ler a Bíblia é uma arte, porque te ajuda a entender de fato o que Deus estava querendo fazer, porque senão você lê a Bíblia de uma forma incorreta, fora de contexto. Aí por isso que a gente vê muito versículo fora de contexto. Exatamente. Aí, para mim, esse primeiro ponto é isso, ler a Bíblia é uma arte. E nessa história que eu contei, que o cara não sabia não sabia a palavra exegese, quanto menos fazer, né? Era exatamente isso. Ele estava colocando um versículo fora de contexto para tentar defender uma ideia que, digamos que eu não acredito. Eu não vou entrar, não vou ser específico, mas a gente vê que a falta do entendimento de como ler, a pessoa ela quer se aprofundar, né, ali na Bíblia, quer basear a vida dela em cima daquilo ali, sem a técnica certa, né, sem o entendimento certo. E eu não estou falando assim sobrenatural, não, eu estou falando de português praticamente, assim, sabe, de coordenar o caminho que você vai tomar do entendimento da Bíblia. Uma outra razão por que eu leio a Bíblia é porque a Bíblia é um livro de sabedoria. Então existem muitos livros bons, excelentes, outros incríveis, surpreendentes, livros que me fazem chorar, e me fazer chorar talvez não seja uma coisa tão difícil, mas a Bíblia é um livro de sabedoria, e quando eu olho para mim, de forma sincera, eu sei que eu erro. Eu sei que é difícil passar um dia sem que eu fale assim, caramba, eu vacilei ali, ou eu errei ali. Então, quanto mais eu me aproximo, me aprofundo nesse livro, eu descubro mais sabedoria para eu não errar. Então, eu leio a Bíblia porque eu quero acertar. Eu quero acertar nos meus relacionamentos. Inclusive, sobre relacionamento, teve uma coisa que o Lucas levantou,
que é a questão de todo mundo tem um relacionamento com Deus. Então, quem lê a Bíblia desenvolve esse relacionamento positivamente. E a forma como eu leio a Bíblia faz com que eu enxergue Deus de uma forma diferente. Exatamente. Então, todas as pessoas têm um relacionamento com Deus. Mas algumas pessoas têm um relacionamento negativo com Deus. Para algumas pessoas, Deus é sim aquele cara velho, barbo grisalho, com raios em suas mãos, meio Zeus. Assim. Você conhece todo mundo? Você conhece? Ser humano aqui. Você vai lá, tem um cara vendendo alguma coisa numa loja, você conhece ele, você se relacionou com ele, mas você não conhece ele. Exato. Então, ele pode ser qualquer um pra você, ele pode ser qualquer coisa pra você. Então, enquanto você não troca uma ideia, não se relaciona no sentido dia a dia, contato, a gente não tem a ideia certa de quem é essa pessoa. E deixar bem claro assim, Deus é pessoa. Deus não é gente como a gente, mas Deus é pessoa. Deus não é energia, Deus não é uma mitologia. Ele é uma pessoa com intencionalidades, ele tem os vontades, emoções, não como a nossa. Muito acima, superior. Digamos que mais, sofisticado, assim, um pouquinho as ações e as emoções e tudo mais, um pouquinho mais bonitinho, assim, digamos. Exatamente. Mais arredondado, eles estão mais redondinhos. E é um tema interessante esse, porque é o antropomorfismo, né? Que é a leitura de Deus. Assim, Deus fala, por exemplo, né? Deus usa o braço forte, o seu olhar está sobre nós, mas assim, não quer dizer que o olhar dele é o mesmo do olhar nosso. Não, ele só está dizendo que é para que a gente tenha uma noção de como é que é as coisas, né? De como é que é. Esse gancho que você trouxe do antropomorfismo encaixa justamente no que eu estava pensando quando a gente estava falando aqui sobre exegese, porque tem gente que tem dificuldade de se apoiar no livro, porque o livro tem algumas complexidades, tem algumas dificuldades de leitura, mas assim, qualquer pessoa da mais simples lê esse livro de capa a capa e sente temor, um respeito, sente que precisa ser melhor, então ele é um livro complexo para quem estuda, para quem se aprofunda, e ele sempre vai ser fonte de vida, mas ele é simples. Por quê? Porque ele fala do homem. Então Deus se revela ao homem também usando aquilo que o homem entende. Então Deus é um senhor muito altíssimo, muito alto, mas ele se rebaixa, se diminui ao nosso nível para falar com a gente olho no olho, igual quando a gente agacha para falar com uma criança. Exatamente. E tem um ponto interessante que eu lembrei de quem fala isso é o Michael Horton, né? Na teologia sistemática dele, que ele fala isso. Deus se revela na palavra como um professor que dá aula no ensino médio e ele, no momento excepcional, ele precisa dar aula pro jardim de infância. Aí ele vai adaptar a linguagem dele para uma criança. E é isso que Deus faz. Deus, como ser supremo, e ele quer falar de uma forma que as criaturas dele vão entender, ainda mais com a entrada do pecado no mundo, e ele fala de uma forma que o ser humano entende. Ele se rebaixa, assim, aspas, de um nível que nós, né, criaturas, vamos entender. Isso é fantástico. Isso é muito bom. E olha que, mesmo ele abaixando, quase deitando aqui no chão pra falar com a gente... Ainda é complexo. Você imagina o que a gente vai... Assim, eu fico... com essas falas, assim, eu fico sonhando, cara. Porque vai ter um dia que a gente vai entender. De verdade, entendeu? A gente vai estar lá e ele vai explicar pra gente, vai chegar pra gente e vai falar: não, você entendeu tudo errado disso aqui. Na verdade, o que eu quis dizer é isso aqui. Aí a gente vai falar. Tipo aquele meme. Exatamente, aquelas mentes, aquele cérebro. Eu esqueci o nome da atriz lá, tipo, raciocinando na matemática, assim. E a gente, caramba, é isso mesmo, olha só, agora tudo faz sentido. E ele não vai precisar, né, obviamente, ele não vai precisar literalmente explicar. A gente vai conseguir, vai chegar um dia, óbvio, assim, não fisicamente, não, eu acredito que não nesse corpo, nesse tempo agora, mas vai chegar um dia que a gente vai, e ele vai mostrar, vai estar aqui e a gente vai entender. Isso é inspirador. Sim, enche a gente de alegria, né? Porque falar de Deus, porque ler a Bíblia é descobrir essa alegria, né? Isso. Caramba, quanto mais eu leio a Bíblia, mais apaixonado, assim,
amando ainda mais aquilo que Deus faz por mim, pela humanidade, pelas pessoas, pela minha esposa, sabe? Quanto mais eu leio a Bíblia, eu melhoro os meus relacionamentos. Então, o Lucas falou sobre isso, estava no meu último ponto aqui, mas é isso. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais saudáveis ficam os meus relacionamentos. Porque Deus é um relacionamento. Então essa coisa de Deus está revelado aqui, quanto mais a gente fala sobre Bíblia, mais a gente fala sobre Deus. Porque Deus é três, né? Deus é três e é um, então ele é um relacionamento. E esse ponto, para puxar logo, já que você falou, para não perder o fio da meada, ler a Bíblia, para mim, é exatamente isso. A Bíblia ainda transforma. A palavra de Deus ainda transforma. É tipo assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus... Interessante é que Deus, quando ele cria pela palavra, ele não vai lá e faz o celular com as mãos e tal, né? Não, a palavra dele cria. E é a mesma coisa que acontece quando a gente lê a palavra de Deus, algo em nós vai ser transformado. Vai criar algo, assim, vai criar alguma coisa. Vai fazer com que eu me mova de uma forma diferente, vai fazer com que eu pense de uma forma diferente, porque a palavra é criadora ainda, a palavra ainda é real. Então a Bíblia transformadora e assim, ainda transforma. O Guilherme falou de relacionamentos. Nossos relacionamentos vão ser de forma geral mais saudáveis. E nós vamos ser mais saudáveis. Nós seremos como seres humanos, como seres um pouco mais completos ao ler a Bíblia, ao nos relacionarmos com Deus. E assim, não é a gente vê muita gente apelando, mas eu não tô apelando. A gente fica mais completo. Cara, não adianta. Nossos relacionamentos melhoram, nossa vida emocional aqui dentro melhora, nossa vontade, nossa energia, tudo melhora, velho. Tudo melhora o nosso pensamento, o nosso psicológico melhora. Então a gente vai chegando perto aos poucos e vai conversando, vai vendo aquilo ali, vai crescendo e vai daqui a pouco a gente realmente se tornou um ser humano melhor. A palavra criadora ainda. Enquanto o Tassi estava falando sobre palavra criadora, sobre princípio, eu me lembrei de que existe aquela Bíblia cronológica. Provavelmente vocês já ouviram falar. Se você está ouvindo esse podcast e não ouviu falar na Bíblia cronológica, fique sabendo que existe uma Bíblia que organiza os versículos bíblicos de acordo com a história ou de acordo com um entendimento teológico sobre qual foi a sequência dos fatos descritos na Bíblia. Nessa Bíblia cronológica tem um dos primeiros versículos o verbo estava com Deus. No princípio, o verbo estava com Deus. Se fez carne. O verbo era Deus. Era Deus. E o verbo se fez carne. João 1. Se fez carne e habitou. E João 1, só pra quem também, às vezes a pessoa não sabe, mas João 1 é lá pro final da Bíblia, lá pro meio da Bíblia. Do meio pro fim. Não é... E aí é legal isso aí, você levantar isso aí, porque nas cronológicas, tem algumas versões cronológicas que João 1 tá lá no primeiro ou no segundo. Porque foi aí, né? Foi aí e ele escreveu e isso é massa. Então, essa fala do Tássio, Deus ainda está criando, no princípio, então Deus traz a vida, traz à tona, criando com a palavra, Deus ainda está criando, não é uma besteira, Deus ainda está criando em nós, assim, então de manhã, quando a gente abre o olho e tem vontade de encontrar essa palavra, é porque é um novo dia, é uma nova criação que Deus vai fazer no nosso coração, em todas as áreas de quem somos, como o Lucas colocou. Vou levantar uma outra razão, por que eu leio a Bíblia. Levanta a bola aí. Eu vou dizer o seguinte, eu escrevi dessa forma e vou ler depois e explico. O ser humano não é igual a girafa. Eu leio a Bíblia porque o ser humano não é igual a girafa. Isso não é lacração, é o seguinte... a girafa, ela sai da mãe e já fica em pé. A girafa, quando ela sai da mãe, ela já sabe ser girafa. Ela tá programada, ela tem um DNA e ela já sabe sendo... tudo bem, ela é uma girafinha. Mas é uma girafa. Ela já sabe ser girafa. Só que o ser humano não. O ser humano, ele nasce e ele precisa aprender a ser gente.
ele não sabe ser humano. O Então, normal é ele levar 1 ano pra andar. exato. A girafa cai, já levantou. Já levantou. O ser humano leva pelo menos, assim, pelo menos não, no geral, leva 1 ano pra andar. Então, a média é essa aí. Então, para andar, depois, uma das coisas mais superiores que nós temos, falar. Então, demora tempos, e a gente tem até epistemólogos aí, o Piaget, que vai falar sobre isso, que o ser humano ele tem estágios para desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, as suas competências. Então eu leio a Bíblia porque eu preciso aprender a ser humano. E eu tô lendo como Deus decidiu se derramar nesse livro, e foi Ele que soprou a vida, foi Ele que nos formou. Eu leio a Bíblia porque eu preciso aprender a ser gente. Então é por isso que eu tô lendo a Bíblia, porque eu não sei. E o pouco que eu sei, a fonte é Ele. Então estou me relacionando, lendo, me aprofundando e tentando viver essa Bíblia, porque eu preciso aprender a ser gente. Há um tempo atrás eu me peguei questionando algumas coisas, no sentido de, no Velho Testamento, um exemplo, né? Você não precisa, assim, não pode comer carne de porco. Aí eu ficava tipo, não, beleza, era pro pessoal de outra época e eu posso comer, beleza. Você precisa guardar o sábado. É pro outro Só pessoal, pro eu tô de boa. Só pros judeus. Cara, aí a gente começou, aí eu comecei a enxergar algumas coisas, estudar algumas coisas, que, por exemplo, o porco, na época, carregava muita, digamos, problemas. Doença, vermes e vírus e bactérias e doenças que causavam problemas sérios nos seres humanos. Até hoje isso acontece. Se não for feito de uma forma, se ele não for preparado de uma forma certa, se ele não for mantido de uma forma certa, criado de uma forma certa, aquilo ali carrega muito problema pro ser humano. O sábado, a ideia do sábado. Cara, não, tem que guardar o sábado. Não precisa guardar o sábado, aí a gente fica trabalhando, domingo. E aí o que acontece? Depressão. Estafa. Problema no coração. Problema no coração, respiratório. Perde a esposa. Exato, perde a família. Perde a família. Então, eu comecei a estudar, comecei a ver que mesmo que a gente consiga adaptar algumas coisas para os dias de hoje, no sentido de, mesmo que a gente tenha que adaptar, não precisa ser o sábado. Eu posso descansar na sexta-feira se o meu trabalho precisa que eu esteja lá no sábado. É o princípio do descanso. E algumas coisas, elas nos abraçam com o princípio, e outras coisas, elas tomam realidades espirituais. Por exemplo, há quem diga que o sábado hoje é Jesus. Há quem diga que o sábado é o descanso em Deus. Você tirar um tempo, tudo bem, mas ainda que você não tenha tempo para tirar, enquanto você vive, a sua mente, o seu espírito descansa em Jesus. Então, as coisas, tanto o espírito revela novas realidades, como elas se manifestam para nós, aquilo que parece que caducou, se manifesta a nós ainda e fala de Deus para o nosso coração com novos contextos, novas interpretações. Tá, fala aí outro motivo. Por que você lê a Bíblia, cara? Eu queria comentar esse teu último ponto aí, pois que é muito interessante, porque é até o que o N.T. Wright fala, né? Um anglicano, assim, que é um velhinho, T. Wright. Ok. Ele fala justamente isso. A gente pensa que a gente lê a Bíblia porque a gente vai evoluir, a gente vai virar anjos, aí ler mais um pouquinho a gente vai virar querubim, aí ler mais um pouquinho a gente vai ser a 4ª pessoa da Trindade. Pronto. Mas não é isso, ele diz, por que eu leio a Bíblia? Porque eu vou ser o verdadeiro ser humano que eu fui criado para ser. E isso é fantástico, cara, porque imagina, né, até o pastor Anderson Silva que sempre fala, imagina como você seria hoje se o pecado não tivesse existido. E é exatamente isso que Deus quer que você seja. E para isso que Ele deu ali palavras que você possa entender, para que você caminhe e você progrida a ser o verdadeiro ser humano. Mais perto. E melhor ainda, que a gente tem um alvo, que a filosofia vai chamar de telos, né? O propósito. Qual é o fim principal do homem?
né, que a catecismo de Westminster vai falar que o fim principal do homem é confiar em Deus e gozá-lo para sempre. Né? Então, mas assim, ele fala da humanidade é ser o verdadeiro ser humano que foi criado para ser. Então não tem essa ideia de você andar. Cara, tem muitos pastores aí, muitos cristãos que querem andar assim, flutuando, né? Parece que o cara quer ser o cara anjo não mesmo. Pode ser chamado de Lucas, tem que ser o pastor Tem que ser Lucas. Exatamente. Tem não, que ser cara. o ser humano. Apóstolo Lucas, não pode ser chamado de outra coisa, tem que ser o apóstolo Lucas. Ou De apóstolo pra cima. É de não, apóstolo para cima. Reverendo. tem o nome de uma. Sacro Santíssimo. Caraca! Essa é boa. Eu esqueci do nome lá daquele lá, que a gente é melhor não citar o nome, mas ele tem um carro que ele acha que ele tem. Todo respeito. Ah, eu sei. Peraí, é o mestre... Não é mestre, não. Lá da tua terra lá. Ah, sim, é o patriarca. Patriarca. Eu sou patriarca, tu vai me chamar de quê? De patriarca. Assim, ele tá se... Ou seja, ele tá se não encosta em mim, não, que eu sou comparando patriarca. aos principais patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Tá de brincadeira com a... Mas tudo bem. Mas é exatamente Tá isso, aí não é mais pra um isso. motivo pra gente ler a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que ensina humildade. Que impede essas coisas de acontecer. A Bíblia É um livro ela é de verdade. de virtudes. Ela impede isso aí, essas coisas. Ela impede a gente de achar. Ela mostra tanto a gente Fala, que ela Lucas. impede a gente de achar. Fala da sua braveza interior agora. Não, agora eu fiquei com raiva. Esse protesto. A Bíblia ela impede a gente de achar que a gente é alguma coisa. Velho. Isso. Porque toda vez que você lê a Bíblia, não adianta. Toda vez que você abre, você vai encontrar alguma coisa em você que você tem que limpar. Que você tem que tirar, que você tem que arrancar, senão não adianta. Caminhando para o fim do nosso papo. Caramba! Porque é o Já? seguinte, já. Bom. Não vamos alongar muito não. Mas é o seguinte, Essa tem que ter aquele efeitozinho do pessoal, né? Da plateia. Gente, eu queria que a gente Ou dando graças a Deus. elencasse. Isso aí Acabou. que o Lucas falou me lembrou muito da gente elencar aqui pra encerrar como é que a gente deve ler a Bíblia, qual deve ser a postura. E agora que você falou, eu vou começar dizendo aqui, é o seguinte: a coisa mais importante do mundo, se você esquecer de tudo que os meus amigos vão falar, você pode lembrar disso aqui. Leia a Bíblia pra você. Eu tenho que ler a minha Bíblia pra mim e cada um tem que ler a Bíblia pra si. Por quê? Se a gente ler a Bíblia como acusação pro outro, você pode ser pior que Hitler. O seu caminho vai ser pior do que os piores ditadores, os piores reis. Não adianta. Leia a Bíblia pra você e você conhecerá a Deus e você será uma pessoa melhor. E tudo que você pode conhecer de bom vai se revelar pra você. É isso. Pra mim, esse é o mais básico. Fechou. Certo. Não, pra mim, a não ser que você queira falar sobre forma de ler aqui, da forma como eu sentar, como eu preciso sentar, da forma como eu preciso... 5 passar o lápis, regras de ler a Bíblia. Não, Cinco se você chaves quiser falar para uma sobre isso, a gente leitura. fala. A gente Mas pode pra até mim, falar sobre isso numa a regra outra conversa, que é sobre como estudo, estudar a Bíblia, né? Tudo bem. Mas pra mim a regra é essa daí. A única regra, velho, é para de olhar pros outros. Véio. Para de olhar pros outros. Para de achar que você é o juiz das pessoas. Lê isso aqui olhando pra você, que, meu irmão, você pode ter certeza que você vai achar. Certeza que você vai achar alguma coisa pra você. E esse ponto que vocês citaram aí, ler a Bíblia com humildade. Porque a gente, ainda mais hoje, né? A gente vive num mundo de informação. E a gente quer, e é bom, é virtuoso você aprender a fazer uma exegese do texto, fazer uma boa hermenêutica, mas seja humilde. A exegese e a hermenêutica vai fazer com que você seja humilde, porque você vai ver a realidade ali do texto e Deus falando para pessoas serem humildes. Aí você lê um texto sobre humildade, você fica orgulhoso porque você aprendeu a ler direito no contexto certo. Aí, não, é sério, isso acontece, porque a pessoa lê, a gente tá zoando aqui, a gente riu e tal, mas acontece. A pessoa lê pra, através do texto, colocar o amiguinho na cruz. Pra confrontar, pra dizer que sabe mais, que... Não digo nem isso, porque isso acontece também, mas eu digo assim, Guilherme, você tá errado, porque a Bíblia diz que você tá errado, pode subir na cruz, vai. Sobe que eu vou te pregar.
É porque a gente tá tão apegado a dinheiro, poder e prazer, que a impressão que dá é que quando a gente lê a Bíblia, a gente tá lendo a Bíblia como um projeto de poder. E tem muitas pessoas que leem a Bíblia e vivem, e essa é justamente a crítica de quem não conhece a Deus ou de quem tem uma experiência negativa em relação à religião, porque elas olham para a Bíblia e lembram dos caras que estão usando esse Bíblia para encher os bolsos, dos caras que estão usando essa Bíblia, mas que voltam para casa e batem nas suas esposas. Exatamente. Então, das mulheres que estão lendo essa Bíblia, mas fofocam pra caramba. Então, esse livro, essa reunião de livros, ela precisa ser lida como uma leitura de si. Primeiro de si. É como se você fosse pra Bíblia e não lesse, assim, e aqui, gente, por favor, tá? Não interpretem mal. Mas assim, entre aspas, bem grande, não leia a Bíblia em santidade. Por que eu tô falando isso? Porque você não vai para um texto sagrado e já perfeito de tudo. Você não tem como. Justamente pelo contrário, você se rende, né, ao texto. Você vai com o coração quebrantado já. Cara, se você... É o que eu não tava falando. Se você for de coração aberto, se você for entendendo qual o propósito daquilo ali, não tem como. Não tem como. Enquanto o propósito for errado, tudo vai estar errado. Mas se você chegar com um propósito real, cristão, pra ler... Seja um verdadeiro ser humano. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém. Sucesso. Gente, esse foi o nosso podcast sobre por que eu leio a Bíblia. Eu espero que tenha ficado objetivo bastante para você que ainda não tinha nenhum motivo para ler a Bíblia, ou para você que gosta de ler a Bíblia, que ouviu no interesse de aprender, ouvir alguma coisa diferente sobre o que você já concorda ou discorda, que você seja embibliado, abençoado. Dá um pulo lá. Abre lá sua Bíblia. Não precisa, tem aplicativo pra isso. Vá sem preconceito. Baixa o aplicativo e só tenta. É. Só tenta. Eu não quero que... você não precisa de fazer muita coisa, não. Só tenta. Vai te fazer muito bem.